Polêmico por natureza, o rock sempre foi um estilo musical conhecido pela sua atitude rebelde, irreverência, ousadia e liberdade. Quer dizer então das mulheres que ajudaram a afirmar o espaço da mulher no mundo do rock? Grandes nomes como Janis Joplin, The Runaways, Vixen, Phantom Blue, Doro Pesch e tantas outras. O Mulheres do Rock no Nordeste vai mostrar a vida de algumas mulheres dentro do mundo do rock na cidade de Teresina, no Piauí. Elas que mesmo estando em pequeno número e sendo da mesma cidade, de alguma forma estarão representando outras mulheres do Nordeste afora. É isso aí, mulheres, vamos mostrar que o poder do rock também está em nossas mãos. Então eu comecei a ouvir rock, não necessariamente bandas, não tenho como dizer que eu gosto de banda tal, na época, né, de início. Mas eu me lembro perfeitamente assim que eu vi, o primeiro show de rock que eu vi foi a Bon Jovi, na TV mesmo, canal aberto. E depois pedi para minha mãe para que ela me chamasse para assistir Rolling Stones, ainda na época do Rock in Rio. E foi aí que eu despertei assim, a paixão por rock, mas eu sabia que não era uma coisa mais leve, uma coisa mais suave. Assim. Eu já gostava mais de guitarra mais suja, eu sempre gostei de barulho mesmo, zoado. Eu comecei a ouvir rock and roll, metal, no auge dos meus 14, 15 anos de idade. Eu aprendi a gostar com os colegas da escola mesmo, porque eu mesmo não conhecia muito bem, eu não tinha acesso a revistas. Tipo, 2004, 2005 eu não comprava revistas, essas coisas. Minha família também nunca foi de gostar de rock and roll, nada do tipo. Então eu comecei na própria escola mesmo, ensino médio, eu comecei a conhecer Guns, Bon Jovi, hard rock mesmo. Depois eu comecei a ouvir mais um pouco de heavy metal, tipo de Purple, Iron Maiden, eu já fui gostando, já fui me identificando um pouco mais. Desde então, já foram surgindo, né? Na verdade já existiam antes de eu me tornar gente, né? Antes de eu ter pelo menos consciência do que eu estava escutando. Já tinha Metallica, já tinha até coisa como Jimi Hendrix também, que eu nunca fui tão fã, eu acabei gostando também, né? Mas também, em termos de Brasil, assim, eu gostava de muitas bandas de punk rock, daquela época de Brasília, acho que nos anos 90, tinha bandas tipo uma Aborto Elétrico, né? Algumas bandas desse estilo também eu gostava. Mas, assim, no que eu mais me identifiquei de primeira foi heavy metal. Heavy metal, ao thrash, death. E também black metal eu também gosto, mas o meu forte mesmo é heavy e thrash. Comecei a gostar de rock mesmo com 11 anos de idade. Eu não tinha nada que fazer em casa, aí eu pegava e jogava guitar flash com meu irmão, né? A internet era boa e tal. Aí eu começava a escutar as bandas que tocavam e eu, achava legal, no solo, essas coisas aí. Eram bandas como Metallica, Megadeth, Iron Maiden e entre outras. Daí eu conheci Death Metal, que é o meu gênero preferido. As bandas que eu curto agora é Children of Bodom, que é a minha preferida. E Arcane também é uma das que eu admiro e curto bastante. Os Flames, Amon Amarth também, são uma das bandas que eu mais curto dentro desse gênero, que é o meu preferido. Então, desde pequena eu tenho influências de bandas de rock e metal na minha vida. Meu tio, ele sempre gostou do mesmo estilo que eu.
Então ele colocava em casa bem alto bandas como Journey, Van Halen, Kiss. Eu sempre achava bacana, mas eu nunca fui atrás dele pra perguntar que bandas eram e nada assim. Aí passou-se o tempo, meu irmão trouxe pra mim 3 DVDs. Um do Angra, outro do Xamã e outro do Iron Maiden. Eu simplesmente pirei com esses 3 DVDs, eu escutava o tempo todo. E pra mim, escutar o tempo todo ainda não era bastante. Então eu não me conformei só com esses 3 DVDs. Eu queria conhecer mais, queria saber mais sobre o estilo. Então eu fui atrás de mais bandas de heavy, de hard. E com o passar do tempo, eu fui atrás de uns sons mais pesados, como o thrash, o death, até mesmo o glam. Lembro que na minha infância já escutava algumas bandas de hard, só que era algo bem involuntário. Eu moro numa rua muito barulhenta e naquela época eles colocavam muito Guns, Aerosmith, Bon Jovi, Whitesnake também. Só que eu não sacava essas bandas e muito menos o gênero, pois eu não tinha entendimento musical ainda. Eu também tive influência da minha irmã e de alguns amigos. Eu fui atrás de bandas mais pesadas, tipo Metallica, Ozzy, Sepultura, mas eu lembro que a minha grande paixão mesmo foi a Arcane. Quando eu vi a Angela cantando, fazendo aqueles guturais e tal, eu, poxa, quero cantar que nem ela. Sempre gostei de música, desde pequena, pelo fato de ter crescido dentro da igreja, né? Mas só mais tarde, com uns 10 para os 11 anos de idade, que eu passei a observar os meninos da igreja tocando. Comecei a gostar de instrumentos a partir disso. O que chamava mais a minha atenção era a bateria, claro. Eu ficava acompanhando com os dedos e passava o culto inteiro só olhando para a bateria. Enfim, após um ano foi que conheci algumas bandas que me influenciaram a curtir rock. Foram Linkin Park, Evanescence, Red Hot Chili Peppers e a Pitty, que na época era uma febre nacional entre os adolescentes. Eu já entrei no meio musical, assim, totalmente, fui praticamente forçada a cantar, porque eu tocava violão, eu aprendi a tocar, eu não sei como, eu acho que não é que eu saiba, na verdade, mas eu arranho um pouquinho. E por influência, assim, quase pressão da minha mãe, ela queria saber que música que eu estava cantando e eu não sabia dizer qual era, então eu tive que forçar a cantar, tinha que mostrar para ela, dizer qual música cantando. E ela falou que eu tinha voz boa e tal, e ela pediu para mim cantar outra. E aí ela ficou com aquela coisa na minha cabeça, assim, poxa, ela tá dizendo que eu sei cantar, então eu vou mostrar para outra pessoa. E mostrei para outra pessoa, que ainda hoje é meu amigo, meu companheiro de música da noite, o Elvis Torres. E ele, poxa, tua voz é legal, bacana. Só que eu fiquei com o pé atrás, assim, não tinha certeza. E ele pediu para mim fazer um MPB com ele à noite. Eu fui, chegando lá, eu fiz algumas músicas, toquei umas 5 músicas mais ou menos. E a galera que estava lá, a galera que ia tocar em seguida, eram meus amigos também, que era Ribamar Paz, Paulo Pimentel. E eles tinham um projeto de uma banda chamada Scarpia. Inclusive, ele até me chamou para ir no ensaio. Como eu já sempre fui aos ensaios da banda dele, Bill Ranger, Scrooge, e eu fui e fiz o back vocal da banda, da música lá, e até que eu permaneci na banda. O que me influenciou a tocar, aprender a gostar de tocar algum instrumento foi ouvir os sons que eu já estou acostumada a ouvir desde os 15 anos. Eu tinha muito interesse no violão, a partir dos riffs do Adam Smith, do Iron Maiden, e eu acabei tentando fazer, né? Eu fiz 8 meses de violão, normal na escola de música aqui em Teresina, só que eu não me identifiquei de jeito nenhum. Achava muito complicado e muito saco aquilo ali pra mim. Então eu percebi que eu gostava mesmo era de batucada, de bateria. Aí eu tentei fazer também 4 meses e fiz, né? Na escola de música, aqui no Texto de Música em Teresina. Só que eu fiz e aí acabei não continuando. Eu queria montar uma banda só de mulheres, queria de heavy ou trash. Um desses 2 estilos eu iria ficar muito satisfeito se eu conseguisse realizar. Mas aí acabou que os problemas normais da vida, tipo estudos, emprego, essas coisas, eu acabei parando e não voltei mais a praticar esse instrumento, bateria, né? Mas eu acho que um dia, em breve, com certeza eu quero voltar. Na época que eu me interessei a querer tocar algum instrumento, eu lembro que minha mãe ela não era a favor, ela dizia que era coisa de menino, que nunca tinha visto menina tocar violão, e ficava puta porque
Cara, eu já tinha visto meninas tocar violão também, eu me interessava bastante, eu via amigos tocando, eu via meu tio também, e eles me influenciavam, eles achavam que eu tinha potencial para tocar. Aí eu fui insistindo cada vez mais para ganhar meu primeiro violão, eu pedi pra mãe todo dia, mãe, compre meu violão, eu quero aprender. Depois que ela viu que eu tinha vontade mesmo, que não era coisa só de menina, ela resolveu me dar um violão. Eu aprendi a tocar, com a ajuda de amigos também, que eles me ajudavam, me apoiavam também. Daí eu aprendi a tocar violão, só que eu não queria parar só ali, eu queria saber tocar outras coisas também. Daí eu passei pro contrabaixo, que foi um dos instrumentos que eu pensei que eu não ia tocar, porque na final eu não gostava tanto, não achava baixo. Mas aí, um instrumento conhecido como guitarra de 4 cordas foi um dos instrumentos que eu mais me apeguei. Aí eu ganhei minha guitarra, fui aprendendo a tocar, e eu ia pra ensaio com minhas amigas, a gente tocava música de banda que a gente gosta, e eu fui aprendendo nessa diversão. Eu comecei desde pequena cantando na igreja e eu via meu pai tocando violão. Desde então eu criei um desejo enorme de aprender a tocar violão também. Daí eu comecei a insistir, a tentar tocar e aí finalmente eu consegui. E eu não quis parar no violão. À medida que eu ia escutando heavy metal, eu ia percebendo que eu queria tocar um instrumento que simbolizasse bem esse estilo. Daí eu escolhi aprender guitarra e com isso minha paixão pelo heavy metal foi crescendo cada vez mais. Eu sempre gostei muito de cantar. Eu entrei por fora da igreja com 8 anos de idade e minha paixão pelo canto foi crescendo cada vez mais. Depois quis aprender a tocar violão, já com o intuito de tocar contrabaixo. Ganhei meu violão com 15 anos, me dediquei bastante. E com isso, depois do violão, já fui aprendendo a tocar contrabaixo, toquei na igreja. Depois formei minha banda, formada só por meninas. Foi uma coisa assim muito bacana, porque era uma fase de aprendizagem e trouxe uma experiência muito bacana na minha vida musical. A partir daí, ouvindo e curtindo essas bandas, eu comecei a querer aprender a tocar violão, para cantar e tocar as músicas, né, que eu gostava. Foi quando eu conheci o grande Alex, em 2005. Ele me ensinou a tocar violão, baixo e guitarra, a base desses 3. A gente passava o dia todo tocando. Logo após, eu descobri uma igreja que a pastora de lá permitia pessoas de fora para ensaiarem lá, né? Daí eu comecei a frequentar todos os sábados à tarde junto com o Alex. A gente passava a tarde tocando algumas músicas lá, ele no violão e eu na bateria acompanhando ele, né? Improvisos e algumas músicas da igreja. Depois comecei a tocar à noite na mesma igreja, tocando os hinos e virei o quebra-galho nesse tempo, né? Então, depois disso, eu comecei a sair com os meninos para tocar em outras igrejas e ganhei experiências com isso. Foi assim que eu entrei na música. E aí foi surgindo bandas, mais bandas, pop. Depois foi a influência, uma banda que influenciou bastante, que eu já ouvia, já estava à procura de outros sons, outros tipos de som, mais firme, mais porrada, mais sujo. Conheci Black Sabbath, que hoje é uma das melhores bandas, eu acho. E surgiu o convite para tocar na Evil Woman, através de um colega meu, que havia falado para as meninas que eu cantava e tudo. Houve um pequeno mal entendido, mas eu acabei ficando na banda. E a banda era formada de 4 meninas, tocava rock and roll. Jeane, Du, Florisa, Lisiane e eu no vocal.
era muito massa, porque aqui em Teresina não tinha essa questão do preconceito. Tipo, não o preconceito machista, não era assim. Era tipo mais, eu acho que as meninas mesmo, elas não seguiam a linha metal. Acho que elas achavam meio estranho, não sei. Mas sempre foi assim. Alguns lugares que eu andava, que a gente tocava em Booma, eram bem pequenos, o público era bem seleto de meninas. Ainda bem que já mudou isso. Aqui em Teresina, principalmente, eu comecei a andar em shows a partir de 2004 e 2005, né? Eu tinha 15 anos nessa época. Mas aqui na cena, em Teresina, você não via muita presença feminina como tem hoje, né? Hoje, se você for num show ali no Bueiro do Rock, por exemplo, você vê um show com umas 60 mulheres, por exemplo. Uma banda de, por exemplo, o Cris vem tocar aqui, dá o quê? Dá umas 150 pessoas. Eu acho que 50, 60 é mulheres que estão no show. O resto é homens ou até crianças de 15 anos que estão indo no show. Mas naquela época, 2004, 2005, não tinha muitas mulheres. O que tinha era basicamente 20, 30 mulheres. Às vezes nem isso. Às vezes iam as namoradas, né, dos caras que tocavam nas bandas locais. Eu fico muito feliz de ver que a cena ela tá aumentando em termos de mulheres, né, marcando presença em show, porque na época que eu andava não tinha tantas mulheres como tem hoje. E isso já é muito gratificante, né? Isso é sinal de que a coisa está sendo valorizada e que as pessoas estão gostando cada vez mais do estilo. Bom, com a minha experiência dentro do cenário musical de Teresina, especificamente do metal, eu percebo que precisa de mais apoio por parte das mulheres. É certo que de uns tempos pra cá as mulheres têm comparecido mais aos shows, mas eu acho que não é o bastante. Tem alguns produtores aqui em Teresina, como o Brothers of Metal e o Bueiro do Rock, que estão sempre querendo melhorar a cena, trazendo bandas nacionais e até internacionais. O preço é sempre bem acessível, os eventos são bem divulgados, em cartazes pela cidade, assim nas redes sociais, mas ainda assim a galera muitas das vezes não comparece, não apoia. Um dos maiores exemplos que eu presenciei, que eu posso citar aqui, que pode demonstrar a falta de apoio à cena aqui no Nordeste, foi o MOA, que aconteceu em São Luís do Maranhão. Foi um verdadeiro desastre, tudo pela falta de apoio do governo. Muitas vezes, quando é para ter um evento assim num parque público, o governo, ou a prefeitura no caso, não autoriza. E eu acho que é aí que entra a parte do preconceito e discriminação. Poxa, quer dizer que só porque nós usamos preto e escutamos um som pesado, nós vamos destruir um parque público ou um patrimônio público? Um dos meus maiores sonhos é poder ver bandas grandes, bandas que eu gosto, nacionais e até internacionais, tocando aqui no meu estado, poder prestigiar elas aqui na minha terra. E eu espero que com o apoio de todos, tanto dos homens como das mulheres e até do governo, né, um dia esse sonho possa se realizar, porque só depende de nós. Bom, a banda que me trouxe um pouco de reconhecimento como vocalista aqui na cena metal de Teresina foi a banda Metal Reúne. Eu recebi o convite em 2012 para entrar na banda. A gente fazia cover de várias bandas de heavy metal e isso trouxe mais experiência ainda para mim como vocalista. Oh,
sofri muito preconceito em casa. Minha mãe nunca gostou muito das minhas bandas que eu escutava, não gostava das minhas camisas de rock, sempre falava que ia queimar. Hoje em dia ela suporta. Até gosta de me ver cantando, quando eu mostro algum vídeo pra ela que eu gravei, ela gosta de ver, mas ainda não é algo que ela goste realmente. Na escola, nos tempos de escola, eu também sofri muito preconceito, aquela coisa de ser a estranha da sala. Mas hoje em dia, quando eu lembro, eu começo a rir, é algo que acontece mesmo, preconceito sempre vai ter. O preconceito pra cima de mim começou em casa, por parte dos meus pais. Eles não gostam de rock e eu tinha que escutar as músicas escondidas deles, com medo deles descobrirem e jogar minhas fitas fora, no tempo das fitas ainda. Nossa. Depois de uns anos e depois de ter aprendido a tocar o basicão mesmo, no começo de 2010 eu resolvi estudar bateria pra valer. Foi quando eu iniciei o curso. Foi quando começou o preconceito top da minha vida. Mulher tocando bateria. Minha mãe pirou com essa história. Fez de tudo pra eu escolher violão, porque pra ela bateria era instrumento só pra homens. No tempo que eu tava aprendendo era bonitinho, era só na igreja, ninguém deu importância porque pensava que era uma atividade passageira. Mas nem eu imaginava escolher essa carreira. E a situação começou a piorar porque a família ficava dizendo que música não dá futuro pra ninguém, que eu ia morrer de fome e essas coisas absurdas. Cheguei a querer desistir de tudo e nunca mais tocar nada. Foi quando eu achei um vídeo da Meita tocando de saia, que mudou minha vida e ela serve de inspiração pra mim até hoje. Depois disso, fui passando por várias bandas até chegar em uma banda de heavy metal recentemente. Fizemos nosso primeiro show. E logo após o show, um cara chegou em mim e falou: "Nossa, eu não tava acreditando que quando me falaram que era mulher na bateria. Tive que vir pra ver a pegada porque a mulher não toca forte." Eu fiquei pasma na hora, né? Mas, enfim, deixei pra lá. Então, o meio rock and roll, assim, da Teresina, antigamente, não era tão digamos, aceito. Mas a galera fazia o som e ia muita gente, mais caras. Não tinha muita menina, não. Existia, como eu falei, existia, eu acho que um preconceito, assim, questão interna mesmo da mulher, não sei. Mas era super bacana, porque hoje em dia é diferente. Hoje eu vou num show, vejo mais meninas, disseram que tem a questão do preconceito, mas antigamente não tinha isso não. Antigamente era tipo, os caras queriam ver as meninas tocando. É tanto que quando a Evil Woman fazia shows, sempre lotava, sempre ficava a galera, os homens mesmo em cima, dando maior incentivo, dando apoio, achavam massa e era muito bom. Eu queria dizer para as meninas que estão começando a andar agora em shows, né, que não percam essa vontade de continuar escutando o som que você gosta, de fazer a música que você gosta, de tentar aprender algum instrumento e de contribuir para que a cena sempre tenha a aumentar, né, que a cena feminina na sua cidade, no seu estado, no seu país, sempre seja mais valorizada e que esse preconceito de que mulher não pode ouvir rock and roll, não pode tocar instrumento, isso seja tudo passado para trás. Eu espero que as meninas que começaram agora e estão se interessando em tocar algum instrumento e não desistam, continuem a tocar, porque assim como eu, vocês também podem conseguir. E a mensagem que eu deixo para as mulheres é que, cara, vamos mostrar nossa força, vamos mostrar que nós podemos comparecer aos shows e realmente demonstrar que nós amamos esse estilo. Hoje em dia eu vejo que tem muitas meninas aí querendo formar bandas, mas acabam não tendo o apoio da galera, pelo contrário, viram alvos de críticas. E isso acaba desmotivando. Bom, a mensagem que eu deixo para as meninas que querem formar uma banda é que não é fácil, exige muita disciplina e paciência. Então não desistam, porque no final o reconhecimento do público é algo muito gratificante. Eu acho triste essa questão do saber que hoje em dia existe esse preconceito com as meninas, as mulheres que tocam, que fazem som, metal. O que tem a ver isso aí, cara, né? Tipo, eu acho massa, eu tenho que apoiar. Eu acho que os caras que fazem o som ou deviam
dar um apoio, incentivar. E eu ainda digo mesmo, meninas e tal, vocês têm que meter a cara, tem que fazer o som mesmo, que você é o que você gosta. Essa questão de dizer que coisa. Assim, não existe. A sua essência é isso aí, cara. Põe pra fora. Faz o som, faz o teu som. Force, grunge, forte metal, heavy. Tem que fazer o som. Hoje em dia a gente procura. Eu tô com um projeto, querendo fazer um projeto. Tenho que estar atrás das meninas pra fazer o som e não tem, cara. Então assim, vamos lá, meninas, vamos fazer o som, vamos botar pra rolar, pra acontecer, porque se tu for pensar em negócio de preconceito, cara, tu não vai nem sair de casa, fala sério. Então tem que pôr mesmo a cara, tem que incentivar, tem que fazer o metal acontecer, porque o rock and roll com certeza nunca vai morrer. Isso é impossível. Dependendo de mim e das meninas aqui, acho que não. Então, esse tipo de preconceito e piadinhas, a gente espera que um dia acabe. Por que não após esse documentário, né? Espero que as pessoas saibam respeitar o espaço de cada um dentro da cena, não só aqui em Teresina, como em todo o Nordeste. Rock é para todos, rock quem sabe, e nós mulheres somos capazes sim. E aí galera, eu sou a Fernanda Terra, eu toco bateria desde 92 e desde aquela época meu sonho era ter uma banda só de mulheres. Só que naquela época era muito difícil, não tinha muita mina que tocava, não tinha internet, era tudo muito mais complicado. Aí hoje em dia eu já toquei em várias bandas do cenário paulista e tenho agora uma banda de Pantera cover feminino e um novo projeto que ainda não tem nome. Hoje em dia tem bastante mina que toca, bastante bandas muito boas e mesmo assim ainda existe muito machismo nesse meio, né? E eu acho que mesmo que você passe por isso, você não deve parar de tocar e continuar praticando, respeitar a si mesmo, respeitar o próximo e acreditar em você que você tem potencial. Somos a Pandora, eu sou a Adri Smith, eu sou a Lana Bomb e nós gostaríamos de desejar um bom metal aí para os meninos do Nordeste e que não desistir dos seus objetivos. Isso aí, galera! Nós somos a banda de death metal Valhalla de Brasília. Estamos na ativa desde 1990, mostrando que som porrada não tem gênero. O caminho não é fácil, mas assim como nós, não desistam. Porque fazer aquilo que a gente gosta é super gratificante. Valhalla! Nós somos a banda Catilinária, tocamos no Rio de Janeiro, 3 meninas power trio e nós queremos incentivar o rock. O rock não é só para os homens, é para todas as mulheres e não desistam, continuem tocando. Hola, somos Brockelinger, un grupo de rock femenino de Madrid, España. Desde aquí queremos mandar todo nuestro apoyo a las bandas de rock de Brasil, especialmente a los grupos femeninos. Un saludo, compañeras. Hi, we're Junkyard Lipstick. We are a 4-piece thrash band hailing from Cape Town, South Africa. A lot of people out there seem to think that we do it for attention, and it really irritates me, to be honest with you, that in this day and age that we still have to be talking about this. I just want to play music
because I like it, because it's what I enjoy, because it's what I do. There is no other reason behind it. That is it. When we're playing, we'll have guys like, oh, show us your titties, show us your boobs. I'm pretty sure that doesn't happen to guy bands. Like, I think if we want more equality in the scene, women need to start going to shows and being like, hey, show us your penis, and then things will be equal. Most of the comments revolve around our appearance and what we're wearing. We're not models, and I have no interest in anyone's opinion of what we're wearing. We are basically still living in a society that's got conservative values, which makes it challenging to be in a metal band, first of all, and being all female. Females here are supposed to be barefoot pregnant in the kitchen. I want to play an instrument because I feel it's empowering. Insults shouldn't make you want to quit doing what you love. You shouldn't give people that you don't care about that kind of power. Rather focus on the satisfaction of making music. You know, at the end of the day, you can't please everybody. Not everyone is going to like you, but if you have a dream that's in your heart, and if that dream is making music or even making metal music, then you know what? Let your horns fly and go and do your thing, and go and do what you love, and do it. No apologies. Word. Just remember, it's the size of your heart and not the length of your hair. Oi pessoal, nós somos a Melira, somos do Rio de Janeiro, da terra do carnaval, do samba no pé, do pagode, do funk. Só que a gente não gosta de nada disso e não tá nem aí. A gente gosta de heavy metal, de barulho, como podem dizer alguns, mas enfim. O que eu acho importante é não abrir mão da sua personalidade, dos seus sonhos, por causa de preconceito, por causa de machismo. É uma grande bobeira. A T-Banda é muito legal, a gente acabou de ensaiar agora e nós somos muito amigas, a gente acaba passando por vários tipos de situações juntas e sempre crescendo, sempre vendo uma oportunidade de melhoria. Não tem comparação. Então a mesma coisa, se você quer ir a um show, se você quer aprender um instrumento, por que eu vou deixar de tentar iniciar um projeto, fazer uma coisa que eu gosto, preocupada com a opinião de outra pessoa? A mensagem que nós queremos passar para vocês é para vocês não abrirem mão dos seus sonhos, não terem medo de ser vocês mesmas. Assumir o que vocês gostam, o que querem fazer. Então, galera, a gente se vê na estrada e a gente espera tocar no Nordeste em breve. Uhul!